Esse é o nosso Tudo Posso, sua revista eletrônica de todas as tardes. Lembrando a você de todo o Brasil que nós queremos aqui receber o seu recadinho, o seu WhatsApp. Para isso, só mandar para a gente. O número está na tela já, 0 operadora 11 99681 9742. Mas nunca se esqueça, a gente quer saber o seu nome, a cidade e o estado de onde você acompanha o nosso programa. A partir de agora, a gente conversa com a Suzy Camacho, psicóloga. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Obrigado Rafael. pela Boa tarde presença. Eu é que agradeço. Olha, hoje nós vamos falar sobre puberdade. Já passei por isso, a Suzy também já passou, né? É uma fase deliciosa da vida, cheia de descobertas. Com certeza. Também de incertezas e medos, né? Sem dúvida. É quando o corpo começa a se preparar para a fase adulta. Exatamente, né? Aquela transformação, né? Quando ele começa realmente a ter aqueles aspectos que referem-se, na verdade, aos ganhos secundários da sexualidade. Então, começa a aparecer os mamilos, né? Nas meninas, os meninos começam a aparecer os pelos. E quando é precoce, isso assusta muito, né? Normalmente, o que se passa? A criança que já passa por essa fase, iniciando a pré-adolescência, ela já fica com receio de ter bullying, porque os meninos ou as meninas começam a tirar sarro, né? Olha esse peito, olha então os meninos, tá aí com uma barbinha de bode, né? Então, eles passam por situações que já exigem um certo cuidado. Por quê? Porque eles já se sentem diferentes, estão estranhando o próprio corpo, começam a ter odores, né? Então, tanto o menino como a menina começam a ter aquele cheirinho de suor. E tudo isso gera, na verdade, uma ansiedade. Uma ansiedade porque é um papel novo. Há uma transformação e aí resulta numa identidade que está se transformando. Por isso é que gera muita ansiedade. Normalmente, a fase dessas transformações começa em que idade, Suzy? Dentro da fase normal, sem ser precoce, por volta dos 9 e 10 anos, né? Então, dos 10 anos até uns 11, mais ou menos, começam a haver esse início, na verdade, começa a haver de transformação no corpinho. Agora, o problema, então, como a Suzy falou, é quando essas transformações começam a acontecer mais cedo. Exatamente. Já aos 8, 9 anos, é possível isso, Suzy? É possível. A gente vem observando isso com muita frequência. A gente não sabe se é por causa da questão de todos esses aditivos que têm sido usados mesmo na alimentação. Então, precocemente, cada vez mais precocemente, a gente observa que está havendo um amadurecimento. E o que gera esse amadurecimento? Mais insegurança ainda, porque 8, 9 anos, a criança está menos preparada para lidar com essas situações. Ela não tem ainda maturidade psicológica para receber este corpo que começa a mudar. Tanto é que você vê, a gente às vezes vê meninas com 8 anos, você fala, nossa, parece ter 12, 13, né? Elas desenvolvem muito rapidamente, os meninos também. E como a gente diz, o corpo determina, digamos, uma fase cronológica e a mente está em outra. Então, há um choque ali. Ou seja, é difícil, de repente, você ver um menino alto agindo como uma criança de 8 anos. Você espera e exige que ele tenha uma outra postura. E isso gera muita ansiedade. Você começa uma cobrança mais cedo também. Com Seria certeza. isso, Suzy? Porque você observa, você fala, nossa, esse aqui está um homem. Como é que pode agir como uma criança, não é? Então, há essa transformação. E também aquele risco da pedofilia. Porque um jovem, né, tanto menina como menino, que começa já a amadurecer e não tem o preparo para saber lidar com esse tipo de abuso, é muito mais sério. Então, eles estão, digamos, com a mente de criança e o corpo quase de adulto. Qual que é o principal problema, o principal desequilíbrio que isso pode causar, então? Se eu tenho uma mente ainda infantilizada, aos 8, 9 anos, né? Ainda acabei de brincar de carrinho, acabei de brincar de boneca, quando de repente o corpo já é de um homem, de uma mulher. A insegurança, né? Porque geralmente ele é mais cobrado para ter certas atitudes do que ele está preparado, né, este púbere, a reagir. Então, ele fica mais inseguro, ele tem mais receio, ele fica mais contraído ou pode ficar mais agressivo, até para ter um mecanismo de se defender diante dessas cobranças. E também um risco muito sério que é o abuso sexual, que a gente observa, infelizmente, cada vez com maior frequência. Suzy, quando a puberdade acontece na fase adequada, vamos supor, né, lá aos 11 anos de idade, por exemplo, deveria ter um acompanhamento psicológico para poder entender essas mudanças? Eu sempre digo que é importante nessas transições você ter um acompanhamento para que você, enquanto pai, mãe, adulto que lida com esta criança, saiba como reagir. Porque eles ficam geralmente mais agressivos ou ficam mais tímidos, mais fechados. Às vezes a gente faz brincadeiras inadequadas, fala, ai, que bonitinho essa barbinha.
longe disso deixar... E ele fica envergonhado. Muito envergonhado. Aí se aproxima de outras pessoas e fala, olha que ela já está tendo peitinho, já comprei o primeiro sutiã dela. Nossa, esse pobre quer morrer. Então, muitas vezes, a gente, com a melhor das intenções... Ou então expõe que a menina já está tendo menstruação, é isso? Já menstruou, também. É isso? Isso também é uma coisa que todo jovenzinho me fala, olha, eu preferia que abrisse um buraco na minha frente e que eu me escondesse. Então, os pais, os adultos, precisam ter uma orientação de saber como lidar com esse tipo de situação, entendendo que é um momento... que é uma transição e que isto vai passar, mas que a gente tem que ter certos cuidados, porque senão a gente intensifica certos comportamentos. Agora eu fico imaginando, né? Se o pai ou a mamãe não sabe lidar com essa puberdade na idade normal, natural, eu imagino o que acontece quando aos 8, 9 anos, Exatamente. ele começa a ver em casa um menino, uma menina, já num corpo de adulto. Como lidar com essa situação? O despreparo desses pais para essa realidade. Sem dúvida nenhuma, e isso está cada vez mais frequente, como eu te falei. Portanto, é sempre interessante a gente levar a criança ao pediatra, não é? Mesmo que ele já tenha um tamanho que já está, digamos assim, não seria compatível ao pediatra, leve sim, porque este médico é que acompanha esta criança, sabe do desenvolvimento e, se for necessário, ele vai pedir que um acompanhamento endocrinológico para que haja uma avaliação se os hormônios estão compatíveis ou se tem alguma coisa que está acelerada. Às vezes faz a radiografia para ver a idade óssea, não é? Porque também o que acontece, a gente está falando muito sobre aquele que parece um adulto porque ele é muito alto. E podemos ter ao contrário também, com a puberdade precoce, nós podemos ter crianças que vão se desenvolver, mas vão ter baixa estatura. Por quê? Porque eles estão amadurecendo os ossos com maior rapidez e o corpo, evidentemente, o restante não está acompanhando. Então, é importante uma avaliação do pediatra, importante uma avaliação do psicólogo, para que tenha uma orientação adequada de como fazer essa transição. Suzy, se essa criança não receber o respaldo necessário nessas condições, que problema que a gente pode ter lá na frente, no futuro? Mais comum, ou ficar muito agressivo, que é uma maneira que tem de se defender diante das situações desagradáveis, ou uma timidez muito grande, medo de errar, medo de se expor, não é? Aí vai ter dificuldade nos relacionamentos, dificuldade no trabalho, dificuldade até mesmo acadêmica, porque muitas vezes não tem a capacidade de se expor naquele momento e mostrar o seu conhecimento. Então, não vai levantar a mão para perguntar sobre aquilo que tem dificuldade, vai ter dificuldade com relação aos amigos. Então, com mais frequência, o que a gente observa é uma ausência de confiança, baixa autoestima, uma agressividade exacerbada ou uma timidez exacerbada, fora daqueles padrões que seriam Agora, os razoáveis. por um outro lado, essa criança, essa menina ou menino, eles praticamente pularam uma fase da vida. Né? Eles cabularam ali, né? Um pedacinho da sua infância. Sim, e aí também temos o problema de uma gravidez precoce, não é? Então, muitas vezes a gente observa que eles têm um corpo que não é compatível com as responsabilidades que as suas ações geram e muitas vezes a gente observa, né? Gradativamente está aumentando o número de púberes que estão sendo pai e mãe sem ter o menor preparo. Nesse caso, que tipo de orientação a gente dá para os pais? Os pais, os adultos, as pessoas que estão mais próximas, e aí eu vou até um pouquinho mais longe, né? Os próprios professores. Com certeza. Que muitas vezes convivem com esse bullying dentro de sala de aula, porque essa garota se desenvolveu precocemente, ou esse garoto se desenvolveu precocemente, é alvo de comentários, de piadinhas, de atitudes dos colegas, e o próprio professor não sabe o que fazer. Exatamente. Eu digo sempre, criar uma empatia. Então, num determinado momento, pode ser assim na hora do recreio, chama, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Sabe, eu percebi que você está muito calada, ou que você está muito calado, ou eu percebi que você anda muito nervoso. Posso te ajudar de alguma maneira? Lógico que isso nunca na frente dos colegas, né? Tá, chama como se fosse lá para coordenação, ou para tomar um cafezinho lá dentro, uma água, enfim. E conversa com essa criança, porque, no fundo, eles precisam de alguém que dê esse tipo de atenção. E, caso seja necessário, falar assim, escuta, será que eu poderia conversar um minutinho com o seu pai só para ajudá-lo a saber como lidar com essa situação? A gente podia conversar juntos se você quiser. Por quê? Porque é importante que os pais também saibam que aquela criança está passando por alguma dificuldade e que possam tomar as atitudes necessárias para auxiliar.
O que não pode, na verdade, é a gente ficar omisso. Às vezes a gente tem um parente que passa por esse tipo de situação e muitas vezes ele não percebe, não é? Pai e mãe, às vezes, naquela correria do dia a dia, não nota. Então, quem perceber, com muito tato, fala, olha, será que eu poderia te ajudar? Vamos lá conversar, né? Porque isso tem saída, isso tem solução. Mas essa hora, Suzy, a omissão muitas vezes do pai e da mãe não se confunde com tabu? Porque de falar sobre. Porque quando as transformações acontecem, na verdade, é a sexualidade da criança, né, que está aflorando. Está aflorando, com certeza. E o pai e a mãe, imagina, aqui em casa a gente não fala sobre isso. É sempre uma criancinha, é sempre um menininho e uma menininha. O pai né? não quer que a criança, né, que a menina ou menina cresça. Principalmente a menina. Normalmente os pais protegem muito mais. Também tem essa questão, né, que felizmente já está se falando muito mais abertamente sobre isso, mas eu digo, o pai e a mãe que tem essa dificuldade, que também procure ajuda. Às vezes tem um parente próximo que tem mais afinidade, fala assim, escuta, como é que a gente pode falar a respeito disso? Sabe que eu estou com dificuldade, eu estou notando que ele está agindo assim ou que ela está agindo daquela maneira, como é que eu entro para falar sobre sexo? Como é que eu entro para falar sobre os cuidados que se deve ter, não é? Pedir ajuda é a forma mais racional de nós procurarmos uma saída. Procure pessoas que você sinta que estão preparadas, que podem te orientar com relação a como falar. Não diga que assim, meus pais já passaram por isso, eu também passei e tudo se resolveu. Os tempos mudaram, a gente tem que procurar mais conhecimento. Existem mecanismos, existem os profissionais que estão aí para nos auxiliar. Procure, porque isto tem como a gente passar por essa fase de uma outra maneira. Mesmo que você tenha passado sem auxílio nenhum, não esqueça que os tempos mudaram e que hoje está tudo muito rápido e que obriga a gente a se atualizar. Aliás, no começo, Suzy, você falou que não dá para apontar as causas disso. Mas a gente até percebe um certo amadurecimento muito rápido da própria sociedade, né? Eu falava sobre brincar de boneca, brincar de carrinho. Hoje a criança não quer mais isso. A criança quer o celular e quer o tablet. Exatamente. Né? Diferente daquela menina que, de repente, lá aos 14, 15 anos, ainda estava com a boneca na mão. Nossa, com certeza. Né? Passado aí, papai e mamãe que está acompanhando o nosso programa lembra muito bem dessa situação. Dúvida. E hoje não é nada disso. Exatamente. Então a gente tem que se atualizar. E eu sempre digo, até estimular essas crianças que estão passando por essa situação a manterem os seus gostos, seja por carrinho, seja por boneca, porque às vezes eles acham assim, mas como eu desse tamanho vou estar lá brincando, não é, de alguma coisa? Fale absolutamente, faça o que você tem vontade, você está aqui dentro de casa, chame os amigos que são compatíveis para também brincar, para que eles não pulem tão rapidamente essa fase que é tão importante. E levar esse púbere que está sendo precocemente, digamos assim, passando por essa fase, a ter atividades também físicas. É muito importante, porque eles jogam também toda a adrenalina de uma maneira adequada e saudável. Então, vá para espaços abertos, sabe? Tem aí a bicicleta, tem o futebol, tem uma série de vôlei, uma série de esportes, ainda mais agora que nós estamos nesse momento da Olimpíada, né? Vamos aproveitar isso e estimular as nossas crianças a praticarem esporte. Suzy Camacho, muito obrigado. Eu é que agradeço. Valeu. Uma conversa, uma aula, mas um bate-papo delicioso toda vez que eu venho aqui. Muito obrigada, eu fico muito feliz. E mais dicas a respeito disso tem no meu livro, O Guia Prático dos Pais, que é da editora Paulinas, é só acessar o site. E eu falo sobre a puberdade. Como é que você pode fazer essa transição de maneira mais adequada? Suzy, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigada, Sempre muito bem-vinda. Maria Cândida, agora é com você, minha companheira. Estou aqui com 3 atrizes fantásticas, maravilhosas. A Bruna Ximenes, tudo bem? A Cândida Luiza e a Mariana Moraes. Elas estão fazendo a peça Balzaqueando, que estreou faz 4 semanas no Teatro da Universidade de Mogi das Cruzes, na Vila Leopoldina, aqui em São Paulo. E tem muito o que falar, né? Vocês, qual é essa experiência? Primeiro que vocês estão vivendo essa experiência. Sim. Você, aqui de Cândida, já viveu. Você tem 32, né? Isso. Você fez 30? Fiz 30 em janeiro. E eu acabei de fazer 30 também em abril, Então, como que é você ter 30 e fazer uma peça sobre mulheres de 30? É muito bom. Porque eu acho que a gente consegue, de certa forma, exorcizar até, né? Algumas coisas que nos afligem. Porque são conflitos nossos, só que ao mesmo tempo as personagens apresentam de outras formas. Então a gente consegue se entender melhor e mergulhar nesses conflitos que as personagens vivenciam. Muito divertido. O que vocês acham que as mulheres têm em comum com 30 anos? Que as mulheres têm em comum, eu acho que as dúvidas, os questionamentos, né, e agora? Será que eu estou na carreira certa? Será que eu escolhi a pessoa certa? Será que
ou não Vou escolhi casar. ainda, será que eu vou casar, será que eu vou ter filho? Eu acho que começa um monte de questionamento, né, assim, que é comum, né, eu acho, entre todas que chegam nessa idade. E, Cândida, você acha que isso é uma coisa dolorosa, assim, para a mulher, ou algo que a mulher consegue driblar, assim, bem? Chegar nos 30? E chega no ciclo e passar dos 30, E passar né? dos 30, olha, eu vou confessar pra você que eu tive crise quando eu ia completar 30 e olha que eu já tive filho e já fui Antes, né? casada, né? Antes dos 30. Mas eu acho que a gente se cobra muito, né? É aquela questão que a gente estava conversando antes. Chegar aos 30 e não ter uma estabilidade financeira, a mulher se cobra muito. E acaba sendo doloroso pra gente, né? E isso é muito ruim, porque você fica bitolada naquilo. E você, enquanto você não consegue, você fica sofrendo. Então, eu acho que ela acaba sofrendo, sim. Eu acho que chegar aos 30 e não ter essa estabilidade, a mulher se cobra muito. Deixa eu falar que a Cândida veio da cidade de Souza, da Paraíba, né? Faz quanto tempo que você está em São Paulo? 6 anos. 6 anos. Então você já é meio paulistana. Mas tem, todo sotaque mundo. não- O sotaque não muda, né? Eu saí da Paraíba, mas a Paraíba ainda não saiu de mim, né? E a peça é engraçado, porque hoje eu estou utilizando muito, eu sofri com esse negócio do sotaque. Porque tá em São Paulo e as pessoas, nossa, você chegou ontem? Nossa, você chegou mês passado? Né? Eu acho tão bonitinho o sotaque dela, né? É muito característico. Nunca vou esquecer. gostoso, No dia né? que a gente se conheceu, ela estava se apresentando no curso. Daí ela disse, oi pessoal, meu nome é Cândida. E ficou. Ficou, né? É muito bom. É Nossa, sonoro, né? sim, Assim. Vamos falar do diretor de vocês, né? Vocês têm um diretor que é super bacana, o Paulo Goulart, né? Que tem uma família, né? Que tem uma família que está anos no teatro, cinema, novelas e tal. Fala pra mim dessa troca com ele. Ai, foi um encontro muito feliz. Aliás, esse processo inteiro, eu acho que ele foi regido por grandes encontros. Tudo começou quando a gente teve a ideia de transformar esses conflitos em um projeto, inicialmente no teatro, que depois a gente pretende desdobrar para outros formatos, quem sabe uma série. E a gente pediu para a Nina Ximenes, mãe da Bruna Ximenes, escrever essa comédia sob medida para nós e para essa temática que a gente queria abordar. Daí nisso nós pensamos, precisamos de um diretor, alguém sensível que embarque nessa jornada com a gente. A Nina rapidamente lembrou do Paulinho e falou, meninas, eu vou propor ao Paulinho. Propôs, ele aceitou, gente. E qual é o diferencial de ter um homem dirigindo uma temática feminina? E só mulheres, né? Eu adoro falar disso, porque o Paulinho, ele é muito sensível, ele vai falar um pouco depois dessa convivência dele com as mulheres, mas ele conseguiu ampliar a nossa visão, porque às vezes a gente se prende muito à nossa experiência, né? Imagina 3 mulheres, cada uma presa no seu universo, experimentando essas personagens, e o Paulinho, com toda a sutileza, ele conseguiu conduzir cada uma para o seu caminho, para que a gente estreitasse essa relação das personagens e criasse essa conexão que a gente tem em cena. Então é fantástico, assim, a gente só cresce a cada dia. E o público de vocês, qual é? É só mulher? Não. Os homens dão risada, assim, das coisas que vocês bastante. falam, é? Pode falar. Não, eu acho que os homens acabam identificando alguém que eles conhecem também. Engraçado. E acho que até para os homens talvez seja mais engraçado do que para as mulheres, porque os homens acham graça nas nossas desgraças, né? Assim, e as mulheres às vezes acabam se identificando e, nossa, como eu sou ridícula nisso, não sei lá, mas ou como ver de fora é muito engraçado, né? Assim, às vezes quem está passando, se essas mulheres estivessem passando pelas coisas das personagens, talvez não fosse tão engraçado quanto você assistindo, né? Você se identificando com pessoas fazendo. E os homens, eu acho que identificam alguém ali sempre. Sempre, né? Mas são mulheres com namorados, maridos, que vão nessa faixa etária, mais ou menos? Só que a gente tem se surpreendido com mulheres mais velhas, que agora já, assim, no auge desse distanciamento, sabe? Os 30 já ficaram lá pra trás. Ai, meninas, eu era assim, que engraçado ver, né? Mas agora eu tô bem. Eu fiquei bem curiosa, porque eu já tô nos quase 45 e já distanciei bem dessa fase dos 30. Mas eu continuo sentindo uma série de transformações, que são transformações que
que são até parecidas com as mulheres de 30. Acho que não Acho que não acaba. acaba. A transformação Eu é constante. Entregando os flyers a algumas mulheres que já têm 40, 50, elas fazem, não tem de 40, não tem de 50, não tem... Porque a gente Da tem terceira crise, idade, não né? tem- Pois é, mas é engraçado. Eu acho que a mulher, ela se renova, né? Acho que os 30 é como se a gente completasse 15 duas vezes, sabe? Os 15 anos é muito importante para todas as mulheres. É verdade, 15 Não anos é uma data Então, é importantíssima. muito importante. Eu tô com a quase 15, né? Que ela fez 13. Mas ela já pensa, mãe, eu quero ter uma festa nos meus 15 anos, eu quero fazer uma super coisa... importante, Não né? é? Então, eu acho que chegar aos 30 é como se completasse os 15 duas vezes. Então, é uma coisa importante. Eu acho que é um marco muito importante e realmente a gente começa a se questionar, começa a pensar se o caminho que a gente está trilhando é compatível com os sonhos que a gente tem, só que com um pouco mais de maturidade. Porque lá nos 20, parece que a gente tem todo o tempo do mundo e ao mesmo tempo aquela ansiedade, né? É o aqui e agora, é viver ou morrer. E aos 30, Viver ou morrer eu é acho que a gente já tem um pouquinho mais... Mais de pé no chão, Pé no né? chão. E é gostoso viver essa verdade. crise, mas com o pé no chão. Vocês acham que as mulheres estão mais maduras hoje por causa da situação do mundo, por causa da situação, a própria situação da mulher no mundo, que é totalmente diferente? Vocês acham que os 30 são mais maduros? Não sei se maduro, mas eu acho que mais responsável, talvez. Eu acho que a gente se sente talvez mais concordo com você. responsável com... Porque acho que a gente amadurecia antes mais rápido. Mas talvez não tinha a mesma responsabilidade, porque agora são responsabilidades diferentes, né? Não só do lar. Agora a gente tem uma responsabilidade financeira, tem uma responsabilidade ainda do lar, ainda de ser mulher, ser bonita, ser, né, tá bem cuidada. Tem muitas outras responsabilidades Variáveis, né? que antes a gente não tinha essa preocupação tão ampla. Era uma preocupação mais restrita. Então a gente amadurecia mais rápido, era mãe muito cedo e agora eu acho que tem a responsabilidade mais forte com tantas outras coisas. É isso, Cândida. Principalmente lá do Nordeste, né? A gente Então casa conta um pouquinho. A gente casa muito cedo, a gente tem essa cultura de casar muito cedo, de ter filho muito cedo. Separa muito cedo também ou não? Olha, infelizmente eu me separei, né? Me separei Não, muito mas a jovem. maioria, você acha que separa? Hoje sim, antes É? não. Hoje sim. Eu acho que hoje a gente não tem mais, apesar dessa cultura de casar e de família ser uma coisa muito importante. Acho que para o Brasil, mas para o Nordeste ainda é essa coisa de raiz, né, da família. Minha mãe tem quase 40 anos de casada. Eu não segui a mesma coisa que ela, porque eu pensava nesse negócio de tá casada, mas e cadê meu emprego? E cadê minhas outras coisas? Eu não queria viver dependente de homem, sabe? Mas lá ainda tem esse negócio de casar e de viver casado para sempre, sabe? Hoje em Esse dia, eu acho que negócio todo. Talvez a gente tenha mais liberdade de estar casado com alguém que a gente realmente goste. Isso. E não exato. do compromisso só pelo compromisso, né? Eu também acho. A gente falar isso no mundo de hoje é até, assim, engraçado, porque, assim, isso já passou há tantos anos, há tantos séculos até, que a mulher não é obrigada. Se bem que alguns locais, né, como a Índia, Afeganistão, alguns locais no Oriente Médio, as mulheres são obrigadas a casar com homens que são denominados pela família, né? Mas... pra gente do mundo ocidental, isso já passou há muito tempo, Verdade, né? parece um outro mundo, né? A gente não tem mais contato com esse registro, com certeza. Mas Isso é muito bom. bom, Ótimo. bom. Porque nós temos escolhas hoje, Sim, né? e esse é o ponto. Como lidar com a liberdade de escolha. Porque essa mulher que batalhou tanto para ter autonomia, hoje em dia ela escolhe, mas ela tem que escolher o caminho profissional, ela tem que escolher como vai cuidar da vida dela, da família se tiver, desse relacionamento ou de um novo relacionamento se o anterior já acabou. Então, todas essas demandas a que a Bru se referiu, às vezes é complicado. Porque chega uma hora que a gente pensa, gente, eu sou uma máquina. E você eu só fica faço. cansada. Cansa. Você fica exausta. Cansa. Exatamente Eu li um estudo isso. que as mulheres com mais de 45, assim, elas estão exaustas. Porque é muita coisa. A vida vai engolindo a gente, né? Parece. A impressão que a gente tem é que a vida vai passando muito rápido e a gente tem que tomar algumas decisões e... A Cândida que tem filho, ela sabe que ter filho também Muda tudo, e cansa mais. Então, por enquanto, Totalmente. vocês têm algumas escolhas que não são essas escolhas de filho, né? Depois que você tem um filho, aí sobrecarrega mais ainda. Mas acho que o grande barato da mulher é conseguir se dar bem em todas essas variáveis, né? Que é uma habilidade feminina. Vocês não acham isso? Sim.
E a gente leva isso pro palco com uma coisa engraçada. Não é pra gente sofrer com isso. Para as mulheres Se não perceberem... dá risada também, você se mata. Porque para as mulheres perceberem que, independentemente de onde ela esteja, se ela está aqui, se ela está em outro país, os 30 anos vai ser do mesmo jeito e a gente vai passar disso e a gente vai ter que rir disso, porque a vida é isso. A vida é ser feliz, independentemente de qualquer crise. Sim, essa sabe? capacidade de se reinventar. A mulher, ela já é multitarefa, né? Ela já tem esse pensamento mais global. A gente está aqui conversando, mas a gente sabe o que está acontecendo ao redor e a gente está pensando nas nossas tarefas de daqui a pouco. A gente já faz isso. Mas aí, nessa fase dos 30, que a gente se avalia mais, a gente consegue encontrar meios de se reinventar com mais leveza. E é rir para não chorar mesmo, porque rir é o melhor caminho. É verdade. Bom, quero agradecer vocês, Mariana Moraes, Cândida Luiza, que veio da obrigada. Paraíba de Souza. Um beijo para todos de Souza. Beijo. E também a Bruna Ximenes, que tem a mãe que foi a autora né, da da nossa peça história. Balzaquiando, que está no Teatro da Universidade de Mogi das Cruzes, na Vila Leopoldina, aqui em São Paulo. E no próximo bloco a gente vai ter uma entrevista com o diretor de vocês, meninas. Vamos ver quem ele vai falar de vocês. Ai, medo. Paulo Goulart, que dirige as meninas do Balzaquiando. É daqui a pouco.